hoje vamos gravar um vídeo incrível! Com quem? Com a nova contratação da Noctula. Tu foste a contratação mais rápida. Mais rápida, a contratação mais rápida que a Noctula fez. Pode ser que também seja o despedimento mais rápido que a Noctula fez até hoje. Olha, temos aqui hoje o Daniel Sério connosco. Queres explicar um bocadinho, antes de chegarmos a como é que tu conseguiste ser contratado sem sequer... Eu vou-te confessar, não sei se te disse ao telefone, eu nem sequer olhei para o teu currículo. Não foi preciso, não. Não foi preciso? Exato. Não, mas o currículo... Exato. Ok. Então, mas explica lá. Explica ali para quem está a ouvir-nos ou a ver-nos. Quem é o Daniel Sério? Começa por aí. Quem é que eu sou? Então, eu sou um recém-mestre. É verdade? Apresentaste a tese de mestrado agora? Quando? Ontem. Incrível. E pronto, eu já estava a fazer um estágio profissional noutro lugar e eu já sigo a Noctula há bastante tempo. Já sigo a Noctula há bastante tempo, já vejo o conteúdo do Pedro há bastante tempo, há quase 2 anos. Já li os teus livros. Mas que nas redes sociais que vias o conteúdo? Comecei pelos teus livros. Foi? Eu quando entrei para o mestrado, está há 2 anos e pouco atrás, e eu comecei, agora tenho que arranjar emprego. Começaste com como conseguir emprego em 30 dias. Ok. E fui. Sim. E comecei a pesquisar livros. Deve haver livros sobre isto na net. E apareceste-me tu. Na altura, muito mais feio, não é? Exato. Exato. Sim. E depois li este. E apareceram-me, já não sei porquê, depois li o Ave Rara 1. Olha, chega-te mais para dentro, senão vais ficar fora da câmara. Sim. Li o Ave Rara 1. Leste o de empregado frustrado a criador do seu próprio. Exato. E depois do Ave Rara 2, comprei logo a seguir o Ave Rara 2. O 2. E li, e depois aí é que comecei a seguir. Nas redes sociais? Nas redes sociais, e depois é que comecei a ouvir o podcast. Eu comecei pelos teus livros. Ok. O que é o contrário se calhar da maioria das pessoas. Porque o teu nome não me era nada estranho quando... voltando aqui já... Vamos andar aqui para trás e para a frente. Nós, quando estávamos a recrutar um novo engenheiro do ambiente... Engenheiro ou engenheira? Acabou por ser um engenheiro. Eu já tinha analisado as candidaturas todas que tinham chegado, já tinha identificado num ficheiro quem é que eu queria entrevistar, e entretanto entrei aqui um dia depois do almoço e a Estela diz-me assim: Pedro, coloquei-te mais 2 candidaturas lá no servidor. E eu disse: Estela, por favor, meu, já identifiquei muitas. Já identifiquei toda a gente que eu quero entrevistar. Não ponhas lá mais ninguém. Não, mas pus mais 2 que chegaram agora. Está bem, nem era para ir ver. Nem era para lá ir ver. Mas entretanto, como ela disse que eram 2, pronto, fui ver e destacou-se o Daniel Sério, o nome. O nome Sério, peculiar. Exatamente. E eu pensei assim, eu acho que o Daniel ou já leu os meus livros, porque tinha noção que em alguma das minhas lojas online já tinha lá aparecido uma compra de um Daniel Sério. Mas foi do curso. Foi do curso Investi na Bolsa. Que tu viste o meu nome. Porque os teus livros, porque eu não te seguia, eu não sabia que tu tinhas uma loja online. Não compraste nas minhas lojas online? Comprei na Bertrand. Ok. Os teus livros eu comprei todos na Bertrand. Não foi na tua loja online. Então foi do curso online Investi na Bolsa? Ou do podcast, acho que também te comprei do podcast. Então reparem, o que é que este artista fez antes de chegarmos a como é que ele depois se destacou para ser contratado, sem olharmos para o currículo dele. O que é que ele fez? Basicamente aquilo que eu digo aqui no livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, que é sigam empresas onde gostariam de trabalhar. Não sei, já seguias a Noctula Consultores em Ambiente? Eu descobri a Noctula ao ler este livro. Ao ler o livro. E metam os pezinhos lá dentro da empresa, seja num workshop, numa palestra. No teu caso subscreveste um dos cursos online do fundador da empresa. Foi. Mas já estavas nessa altura com ideia de sou engenheiro do ambiente, se calhar um dia tento ir trabalhar para lá? O que passou pela cabeça? Eu li os teus livros e conhecia a história da Noctula. Fiquei apaixonado pela empresa. Pronto. Sim. E do modo de trabalhar, tu explicas isso, e depois comecei a ouvir os teus podcasts e tu falas muito também do modo de trabalhar da Noctula. Eu imaginava, só que eu nunca imaginava, mas nunca me imaginei cá. Porquê? Porque tu dizes muitas vezes que a tua equipa é isto, estás a ver? Então, quando houvesse uma vaga,
Tipo, eu não esperei que fosse eu que fosse entrar, pronto. Sim. E não esperava uma vaga para já. Ok. Eu sabia que possivelmente ias contratar alguém, a Noctulo ia receber novos colaboradores, Mas nem nós estávamos mas eu à espera. não esperava que fosse para já. Foi mesmo, eu vi o anúncio no LinkedIn. Ok, viste no LinkedIn. Isso também é importante perceber onde é que o viste. Sim, Foi no LinkedIn. Depois comecei a pensar o que é que eu vou fazer, não é? Para me destacar. Por acaso funciona bastante, já lá vamos. Funciona bem no LinkedIn. Eu nunca tinha experimentado aquela plataforma de colocares lá uma vaga na página da empresa. Olha, eu só sigo no LinkedIn. E funciona muito bem. Por exemplo, eu sigo a Noctula em todas as redes sociais. No Instagram, no Instagram não. No Instagram não, no Facebook, no Facebook e no LinkedIn. Mas eu não uso o Facebook e o Instagram, por exemplo. Uso muito pouco. Uso muito mais o LinkedIn. E aí, pronto. Eu sou um dos casos que se metesses, se calhar, só no Facebook, não ia ver. Ok. Pronto, nós só metemos Facebook, LinkedIn e na plataforma Net Empregos. Mas nessa plataforma, normalmente obtemos candidaturas um bocadinho mais... Não conhecem a empresa, depois... Sim, eu senti isso, sabes? Não conhecem. Senti que o pessoal... Eu antes de ler o teu livro, era onde eu ia procurar emprego. Era? No Net Empregos? Era. Nesses sites, pronto, estás a ver? Porque sabes o que é que eu faço? Eu fiz emprego. Eu fiz Depois entrevistas... de ter ler esse livro, nunca mais fui ver emprego nesses sites. Eu fiz entrevistas presenciais e uma das coisas que eu faço, olha, meti aqui o Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, meti este em terceiro lugar, meti assim em cima da mesa e perguntava à pessoa que estava a entrevistar: desses 5 livros que estão aí, quais é que já leu? A pessoa pegava num livro, não sei o quê, pegava no segundo. Aconteceu uma coisa super caricata, que foi, eu estava de máscara, na altura nas entrevistas, houve uma que disse: olha, este livro, Como Conseguir Emprego em 30 Dias, estive num workshop deste senhor em Aveiro. Não te reconheceu. Não me reconheceu, exato. Estive num workshop deste senhor em Aveiro. E eu, a sério? E então? Mas estás diferente, Estou muito diferente. Imagina, com o cabelo assim curto, e aqui estava cabelo comprido, de máscara. E com mais uns quilitos. E muito mais, exatamente. E eu disse: e então, e o que é que aprendeu nesse workshop? Ele falou, que no workshop falou várias dicas, até estive em Aveiro, não sei quantos anos. Foi? E gostou? E não sei se foi pelo tom de voz ou não sei o que ela parou. E eu baixei a máscara e disse: sim, sou eu. Mas isso foi agora? Nestas entrevistas? Foi na tua altura. Ok. Eu cheguei a entrevistar as pessoas todas que eu tinha marcado. Sim. E ela ficou do género: é você? E eu, sim, estou um bocadinho diferente. Pronto, foi uma coisa caricata. Mas, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de perceber o que é que as pessoas leem. E porquê a leitura? Porque aqui trabalhamos na área da consultoria ambiental, elaboramos relatórios técnicos e, portanto, as pessoas, para escreverem bem, têm que ler muito. Tem que ler muito. E quando recebi, não foi desta vez, mas da última vez que estivemos a recrutar, quando contratámos a Cristina, há uns anos, houve uma das pessoas que olhou assim para a pilha de livros, nem tocou nos livros, e eu disse: destes 5 livros, qual é que já leu? Ela olhou assim e disse: nenhum. Eu não leio, eu não quero saber, estás a ver? Só pela atitude, e às vezes as pessoas podem achar que isto é ridículo, mas pela atitude já estás a julgar uma pessoa. Sim, só por aquela atitude, se calhar não vai ser uma pessoa que vai ter a cortesia que eu espero que tenha com os meus clientes, se calhar não vai ser uma pessoa... O querer aprender, com curiosidade. A curiosidade. Sim, e se calhar, eu, por exemplo, nas cartas de apresentação, vejo cartas de apresentação com erros ortográficos, que eu fico, nem sequer quero ouvir esta pessoa numa entrevista, porque vai-me dar muito trabalho a corrigir uma coisa que devia ter sido corrigida já desde a primária. Ok. Estás a perceber? E depois? Tu viste a vaga... Pronto, eu vi a vaga... Mas mandaste o currículo já nos últimos dias. Pois foi. Porque eu já era para não olhar para aquelas últimas candidaturas. Arrisquei-me. Mas eu enviei na terça-feira. E porquê? Mas fechava na terça. Pois fechava. Vocês abriram foi aqui na quinta ou na sexta? Foram poucos dias. Pronto, eu andei ali uns dias a pensar também o que é que ia fazer diferente. Ah! E depois não enviei na segunda porquê? Porque o que tu dizes no livro do emprego de 30 dias. Qual é o melhor dia para enviar?
Mas agora ia correndo mal. Ia correndo mal, porque terça-feira era o último dia e eu já tinha. Pá, eu não deixei para o último dia analisar tudo, pá, analisei logo tudo por ali abaixo e, por acaso, como disse anteriormente, a Estela disse-me e eu fui lá ver aquelas outras duas candidaturas. Uma destacou-se, que era a tua, e outra não se destacou, mas por acaso era uma pessoa que eu tinha conhecido há uns anos. E foi engraçado, eu assim, pá, não vou contar aqui a história. Mas, olha, era uma pessoa que trabalhava, vou contar, não vou dizer quem é a pessoa, era uma pessoa que trabalhava para outra empresa e uma altura estive numa palestra com o dono dessa empresa. Eu disse, olha, está aqui esta pessoa, não sei quem, não sei o quê. Pá, eu achei a pessoa tão cortês e tão... Sabes quando as pessoas têm boa energia? Quando transmitem boa energia? Que eu disse assim, olha, um dia se ficares sem emprego, liga-me que vais trabalhar para a Noctula. E essa pessoa mandou o currículo. E eu lembrei-me dela. Também tinha um nome assim diferente do teu. Pronto, mas tu destacaste. Porquê? Fiz um vídeo. Um vídeo da apresentação. Tu tens o vídeo depois para me mandar? Tenho. Acho. Tens aí? Tenho. Pronto, então eu depois vou pôr o vídeo, aqui, vou adaptar aqui no áudio e neste vídeo, vou pôr o vídeo da apresentação para vocês verem como é que em 3 minutos o Daniel tocou nos pontos todos. 4. Foram 4. Eram quase 4 minutos. 3 minutos quase 4 minutos. Pronto. Em quase 4 minutos o Daniel tocou nos pontos todos que se deve tocar. Olá, o meu nome é Daniel Sério e sim, tenho um nome peculiar que não se ouve todos os dias. Tenho essa sorte. Nasci em Liechtenstein, um lugar fantástico para se viver, mas vim para cá com 3 anos. Sempre me interessei por questões ambientais e do planeta Terra, sempre tentei perceber como é que as coisas funcionam. Lembro-me quando era criança de fazer muitas perguntas aos meus pais e aos professores, sempre tive o gosto de ler aquelas enciclopédias sobre o planeta Terra com aqueles factos interessantes. O que acontecia era que muitas vezes fazia as perguntas e os meus pais e professores e familiares não sabiam a resposta. E o que me dava mais vontade de aprender e de pesquisar para depois parecer o sabichão da família. Tive muitos hobbies desde criança. Já quis ser jogador de futebol, já quis ser produtor musical quando fosse grande. No entanto, a realidade é que cheguei à altura de vocacionar no ensino superior e não fazia a menor ideia do que havia de seguir. Então, inconscientemente, se calhar, acabei na área de ambiente. O que adorei estudar e que adoro estudar até aos dias de hoje. No entanto, tenho muitos outros hobbies, muitas outras coisas em que ocupo o meu tempo livre e que gosto de fazer, de explorar essas áreas. Gosto de explorar marketing digital, gosto de aprender sobre ele, gosto de ler livros sobre isso, sobre o marketing digital, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre investimentos na bolsa. Adoro ler biografias, adoro ler livros relacionados com empresas e com modelos de negócio. Também adoro fazer caminhadas pela natureza e jogar ténis. Quanto à experiência profissional, neste momento estou a acabar o mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente, no Politécnico de Leiria, e como é óbvio, ainda não tenho muita experiência profissional. Já fiz um estágio de 2 meses, um estágio curricular numa indústria papeleira, já ajudei em alguns trabalhos de consultoria ambiental numa empresa de uma ex-professora minha, de mestrado, e neste momento estou a estagiar, fazer um estágio profissional na Câmara Municipal de Argania. Porquê que quero trabalhar na Noctula? Porque admiro a empresa, porque eu quero trabalhar na Noctula. Eu quero trabalhar na Noctula porque eu conheço a história da empresa, pelo que os livros contam, pelo que o Pedro diz no podcast. E quero conhecer, quero trabalhar numa empresa assim como a Noctula. Quero trabalhar numa empresa onde admire a história, onde admire o modo de funcionamento, o modelo de negócio da empresa, onde admire o fundador ou o meu patrão. Quero trabalhar numa empresa em que tenha uma admiração especial por ela. E a Noctula tem. E quando ouvi ou li, já não me recordo, não é os clientes que nos escolhem, é nós somos nós que escolhemos os clientes. Aquilo que... É uma empresa assim que eu quero trabalhar. Por isso, se procuram um candidato com experiência profissional na área, eu não sou o primeiro a dizer que não sou esse candidato, mas se procuram um candidato apaixonado e que tenha paixão no trabalho, que eu acho que isso é o mais importante.
eu acredito que seja um dos melhores candidatos para a vossa empresa. Até já. Se quiserem saber mais, chamem para a entrevista ou então contactem por telefone, ou por mail, ou por LinkedIn, como quiserem. Por isso, até já. Então, o vídeo apresentei-me, não é? Comecei por apresentar. Falei logo do meu nome, Sim. que é um nome diferente, e aproveitei. Depois, se bem me lembro, falei dos meus gostos. Não, tu tocaste numa coisa que se calhar para ti é irrelevante, mas para mim não quê? foi irrelevante. Pronto, tu disseste, sou o Daniel Sério, que tenho um nome um bocadinho diferente do normal, não sei o quê, e nasci no Liechtenstein. Liechtenstein, ok. Como é que se diz? Pois- Liechtenstein? Liechtenstein. Opa, Liechtenstein. depende. Nem eu sei dizer bem. Para a maior parte das pessoas não diz nada, mas para mim diz-me. Porquê? Porque há uns anos eu fiz eu não sei se contei isto já em algum sítio. Acho que não, nunca ouvi nada. Epá, eu fiz uma aventura de 10 dias, eu e uma namorada que tinha na altura, há uns anos, fizemos uma aventura espetacular fomos até à Suíça, alugámos lá um carro, andámos ao longo da Suíça, depois entramos na Alemanha, estivemos em Munique, depois passámos para a Áustria, estivemos em Salzburgo, e quando vinhamos, enfim, não sei quantos dias, de visitar aquilo tudo, vinhamos de volta para a Suíça, pá, enganámos-nos, já não sei que GPS é que eu tinha na altura, Foste para Liechtenstein. e passámos, a determinada altura, havia tropa e uma cancela, e eu assim, caralho, até mas quando eu saí da Suíça... aquilo é outro aquilo é um país. principado, é uma coisa à parte. É um não é? micro-estado. Pois, É tipo... eu entrei eu assim, oi, estou a entrar numa... O que é isto? Portagem. Tive que comprar o selo de portagem Pois, do tens de Liechtenstein. pagar, yeah. E eu assim, Liechtenstein? Eu estou no Liechtenstein. Eu nem sabia onde é que ficava o Liechtenstein. estás a O ver? que é isto? E então entrei, e fiquei encantado com uma coisa tão pequenina, e depois vim a saber que aquilo é um polo industrial e que há montes de portugueses lá. Há muitos obviamente. portugueses. Pá, e gostei muito daquilo, porque olha, para já achei belíssimo, estive no centro de Liechtenstein. E Tu conheces mais do que eu. Não conheces nada? Eu vim para cá com 3 anos. Tens que voltar lá. Porque Vou aquilo voltar. é belíssimo. Eu estive no centro de... estive no museu de... Acho que é o Museu de Arte Contemporânea do Liechtenstein, que é uma espécie de... Não sei se conheces o Museu de Serralves, no Porto. Nunca lá fui, mas já ouvi falar. Tens que ir. Imagina que é uma coisa assim, mas em ponto muito pequenino no Liechtenstein. Um museu giríssimo. Pá, ruas giríssimas. Depois é muito verde, não? Eu adorei aquilo. Eu fiquei... Não, repara, eu estive na altura da neve. Eu estive lá no final de janeiro. Foi na altura da neve. E eu estive naqueles chalés cá em cima, no topo do Liechtenstein. E quando tu me dizes, eu sou o Daniel Sério, tenho um nome diferente. Mas eu nunca esperei... Eu nunca esperei que fosse por aí. Que se chamasse... E nasci no Liechtenstein e metes uma imagenzinha e eu assim, ei, Liechtenstein, que história que eu tenho de passar no Liechtenstein sem saber. Eu entrei no Liechtenstein sem saber. Mas é um Tens que ir lá, sítio. porque aquilo é belíssimo. É uma coisa pequenina. Tem que lá ir mesmo. Ainda não fui. Pá, porque eu queria ir com os meus pais. Pois. Queria lá voltar com os meus pais, porque eles é que lá viveram. E eles são portugueses? Eles são portugueses. E que estavam lá imigrados? Estavam lá imigrados. Porque há muitos portugueses lá. Há muitos portugueses. E os meus pais ainda lá têm amigos, imigrados. Só que eu queria ir com eles, só que ainda não consegui, pronto. Irmos todos. Ainda não deu. Mas olha, aí aquilo é pertíssimo. Ali é tudo perto. Mas eu lembro-me que nós saímos de Salzburgo, na Áustria, para ligar à Suíça e eu pensava que estava quase colado. Não, tem ali aquele nacozinho. Se viesse um bocadinho por cima, Aquilo é estava. pequeníssimo, aquilo tem 38 mil habitantes, uma coisa assim. 38 Mas é mil. muito organizadinho, pá. Aquilo é giríssimo. Aquilo é outro mundo. Do que é. Pronto, e depois... Apresentaste, disseste os teus gostos, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não tocam na... vou falar da cena pessoal, porquê? Porque decidiste falar... importante. Mas porquê que achas que é importante? Não sei, porque sei lá, o local onde eu vou trabalhar, acho que também faz parte de saberem... Estão lá pessoas, não é? Não estão lá robôs. Claro, saberem um pouco parte da minha vida pessoal e do que eu gosto. Acho que também é por aí. Pois, o que é que eu falei mais? Recorda-me lá. Disseste que é engenheiro do ambiente, não é? Sim.
e que estavas a terminar um mestrado em... Engenharia da Energia e do Ambiente. Ah, exato. E eu pensei assim, olha, lá está. Portanto, foi daí. Eu não precisei disso que era o teu currículo, porque tu naquele Porque eu vídeo... disse tudo no vídeo. Exatamente. Foi o currículo eu disse no vídeo. Não fui, A nem sequer sei se... motivação. Olha, nem sequer sei se usaste um modelo atrativo, se não vi. Ok. Li a carta da apresentação até onde tinhas o link e na carta da apresentação tinhas qualquer coisa. Imagina que já devas estar farto de ler currículos. Foi. Essa parte foi muito engraçada. Epá, isso eu vinha no caminho do trabalho. Sim. E depois eu lembrei-me disso e eu saquei o telemóvel e gravei isso. Aí foi. Foi. Para depois adicionar isso. E estava fartinho e por acaso já nem era para ver aquele. Se estiver farto, não sei o que, ou se ainda... Já não sei. Clique no seguinte link. Se não estiver, olha, continua a ver. Exato. Mas as pessoas que estiverem a ver este vídeo, já passou o vídeo dele atrás, já está lá tudo. E eu cliquei no link, e a partir do momento que cliquei no link, fui para o YouTube, dali para baixo, que era onde estava o currículo, nunca mais lá cheguei. E o interessante é que quanto tempo é que tu gastas a ver um currículo? Quase nada. Ou com o currículo e a carta de apresentação? Não, eu leio a carta da apresentação. Quanto Se for 2 segundos. Não, a maior parte delas, 2 segundos. Excelentíssimo senhor diretor de recursos humanos. Pronto, já me perdeste. Já está. Seguinte. Faço logo assim. E quanto tempo tiveste... A ler a tua? A tua lia para aí 3 ou 4 vezes, porque depois ainda telefonei a um amigo meu e disse: tu não vais acreditar. Agora recebi aqui um currículo de um gajo. Tu não foste ver, no YouTube não Mas tens várias visualizações no vídeo. Tem. Porque eu mandei E aquele depois eu vídeo. vou-te contar, eu nesse dia, eu enviei o currículo às 7 da manhã, quando acordei. Depois nesse dia andei a fazer serviços fora, lá no município, e vim almoçar mais tarde. Quando tu me ligaste, Exato. eu tinha acabado de ir ao YouTube, ao meu canal, deixa-me ver se cá há mais visualizações. Porque assim eu sabia se alguém lá tinha chegado. Epá, e tu, eu já tinha acabado de almoçar, e tu, pumba, um número que eu não conhecia, eras tu. Pronto. Pronto, Epá, e só depois- aqui para fazer um enquadramento para as pessoas. Quando vi a tua carta de apresentação e com o link para o vídeo, eu vi o teu vídeo, vi o vídeo de uma ponta à outra e estava mais ou menos a meio do vídeo e eu falo sozinho. Eu estava a ver o vídeo e disse: é este gajo. Eu disse assim. E eu estava aqui, eu estou aqui sozinho. E eu: é este gajo. E eu vi até ao fim, não sei o quê. Vou-lhe ligar. Eu não te escrevi, não te mandei e-mail nenhum a dizer. Não. Conta lá como é que foi então. Depois ligaste-me, Que eu não liguei a ninguém. Eu mandei um e-mail a dizer, para as pessoas que queriam entrevistar, disse: quero conversar contigo numa entrevista. Era assim o assunto do e-mail. E depois dizia, e marcava a data, não sei. A ti eu não te mandei e-mail nenhum, telefonei. mas tiveste sorte porque se fosse num dia, se calhar no outro dia, se calhar não te conseguia atender. Foram os astros que se alinharam. Mas foi Conta, liguei-te eu. Epá, e depois estivemos a falar um bocado, não é? Porque fizeste-me lá Não, e mais- tu? Sim? E eu? Daniel, sim, Pedro Silva Santos. E tu? Engasguei-me. Conta lá. Epá, não estava à espera que fosse assim. Pá, e depois já te sigo há imenso tempo e conheço muito da tua história. Epá, e depois estava a falar com uma pessoa, estás a ver? Que para mim... Te ia contratar, potencialmente, não é? Yeah. E pronto, não estava à espera. Pá, engasguei-me muito, não sei. Se calhar engasguei-me. Não, e eu... Depois fizeste uma pergunta, se estava... Fiz-te a pergunta, então, mas tu estás a trabalhar, como é que vens? Exato. Vens para aqui e tu, despeço-me. Conta lá. Despeço-me, eu vou já. Eu já despeço-me, já eu calma, não te despeço, porque tu estavas em estágio profissional. Sim. Eu calma, porque se tu te despedes, depois ficas com um problema que... E depois houve a dúvida se estava elegível para outro estágio profissional. Porque nós na altura tinha lá no anúncio. Elegível para... Pronto, não era, eu acho que se calhar não dizia lá que não era condição essencial. Não sei, mas estava lá. Mas está, elegível para estágio profissional. Mas se fosse, melhor. Se não fosse, como era o teu caso, não estavas elegível para estágio profissional. Pronto, e depois estivemos a falar um bocado e tu mandaste-me ver essa situação, se eu estava elegível. Epá, eu aí, caraças, meu, ali no calor do momento, ligo para os serviços centrais Do centro de do emprego. centro de emprego. Tipo, a mulher que me atendeu, pá, não me disse nada de jeito. E eu ligo para os serviços de ceia, naquele espaço. Depois ligo Meia para hora, aqui- pá, aí? E aí depois ligo para aqui para Viseu. E aqui o de Viseu, ele explicou-me tudo direitinho, foi uma pessoa 5 estrelas. E disseram-te que se rescindisses de um o estágio estágio profissional, tinhas que estar durante
um ano até inscre- poderes... ter outro estágio profissional. E tinha que ser para outro grau. E para outro tu ias grau. concluir, que era o grau de mestre. Sim. E depois aí liguei-te e pronto, aí estivemos a falar. Pois. E eu disse-te, esquece, não estás elegível para estágio profissional. E então? E depois aí eu pensei como, caraca, então fogo, agora não estou elegível, fogo, não acredito que vou perder esta oportunidade por estas burocracias. Mas, E eu depois perguntei-te assim, eu lembro-me, eu disse assim, pronto, não estás elegível. mas eu aí entrei um bocado... E então? E tu disseste, e então? Tipo, não percebeste a minha pergunta, a minha pergunta era, e então, não estás elegível, mas queres vir para cá trabalhar ou não queres? Não, eu não percebi. Mas tu não percebeste, era? Sim. E depois tu disseste-me para esquecer o estágio profissional. Porque vinhas trabalhar connosco. Exato. E aí foi top. Pronto, e depois estivemos a falar como é que... Quanto tempo é que tinha que se dar à casa e não sei o quê. E pronto. E tu falaste lá no departamento de recursos humanos. Foram impecáveis comigo. E reconheceram. Eu expliquei que era uma empresa que já seguia há bastante tempo e queria muito trabalhar nela. Pois, porque se calhar tu ias acabar por fazer estágio profissional na entidade onde estavas e se calhar depois não tinhas continuidade. Sim, não é? e depois não ia ter provavelmente continuidade Foi. no local. E eu lembro depois tu perguntaste-me assim, então mas depois é preciso, vamos fazer uma entrevista? E depois ao telefone, sim, então, mas porque tu já estavas a dizer que querias ficar comigo, então, mas não queres entrevistar primeiro? E o que é que eu disse? Então a entrevista é isto. Exato. Não, A entrevista pode ser isto. já está. Não estava nada à espera. Foi a coisa mais surreal. Foi. Sim. Se me tivessem, tipo... Mas para mim também. Foi mesmo. o caso, a contratação mais surreal que foi do género. Aquilo que tu Nunca disseste, imaginei. aquilo que tu disseste no vídeo, eu depois mostrei à Estela também, mandei ao Ricardo Matias, mandei aos meus pais, mandei à minha namorada, vê este vídeo, vou contratar este gajo. Foi assim, eu disse a toda, vou contratar este gajo. E a Estela, quando viu tu, não sei o quê, porque eu quero ir para uma empresa onde eu admiro o fundador, e a Estela, que espertinho, olha, a passar graça. Mas não é passar graxa, aí é dizer a verdade. Não tenho outra empresa que diga... que possa dizer isso, pronto. Sim. Na realidade. Aquilo que eu senti... Atualmente. Aquilo que eu senti, posso estar enganado e podes também ser o despedimento mais rápido da Nócula. Sim, pode acontecer. Mas aquilo que eu senti foi... O Daniel já leu tudo aquilo que eu escrevi sobre o desenvolvimento de negócios nos livros. Ele já segue o podcast, ele já está no curso. Depois eu mostrei, e depois eu meti lá também os livros que eu já li. Não, esse foi giríssimo porque tu disse, gosto de ler livros sobre empreendedores, não sei o quê, e então passas assim e lá estavam na tua prateleira. Exato. O meu amigo Ricardo Matias, que tem a empresa Volúpio, de marketing, depois vais conhecê-lo, ele viu o vídeo, ligou-me e disse assim, este gajo até para marketing eu o contratava. Porque aquilo que tu fizeste, basicamente, é ativar os gatilhos mentais. Tu dizes, gosto de ler livros sobre não sei o quê, e passas a imagem e lá estavam os meus livros. Tu não disseste, estes não falei dos teus aqui livros. foram impressionantes. Não foi assim. Não. Gosto de livros sobre empreendedores. E depois mostrava os outros livros que tu, muitos deles Tim que já Cook. leste. Sim. Também. E Tinha lá Tim Cook, não era? Ou Steve Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs. E o Tim Cook também. Do Elon Musk, também já li Sim. uma biografia dele. Bastante. E então, eu posso estar enganado, mas não sinto que tu naquele vídeo tenhas feito um esforço brutal para tocar nos gatilhos mentais. Parece-me que foste espontâneo. Foi, eu cheguei... enganado? Eu cheguei a casa, isto às 6 e pouco da tarde. Eu já tinha pensado, vou fazer um vídeo. Caraças, depois comecei a tentar escrever a carta de apresentação. E eu que se lixe. Liguei a câmera do PC, tumba. Meti a luz, da secretária que lá tenho, virada para a minha cara. E depois que atrás estava escuro? Depois estive a falar, sei lá, entre 20 a 30 minutos. Estive a falar. 20 a 30 minutos? Sim. E depois fatiaste aquele bocadinho? Okay. Mas teve algumas paragens, não é? Tive algumas paragens pelo meio. Depois fui fatiando e ficou assim o vídeo. Porque eu disse, quando fui fazer esse vídeo, eu pensei, ok, deixa-me experimentar aqui fazer um vídeo. E depois, isto era uma sexta-feira, e depois eu no fim de semana faço outro. Mais fixe. Depois eu fiz aquilo, editei aquilo logo a seguir, comprei aqui uma horita. Fica este.
Exato. E depois fui adicionando aquelas imagens e Sim. a cena do livro. Essa cena do livro lembrei-me ao outro dia. Deixa-me cá meter os livros. Essa foi brutal. E depois gostei daquela espontaneidade. Primeiro, há lá partes em que tu fazes isto. Silêncio. O silêncio é incómodo. É. Não é? Porque às vezes quando uma pessoa está a falar e não diz nada durante 4 segundos, é tipo, então, mas bloqueou? Não. E acho, gostei do facto daquilo ter, pronto, ficou lá silêncio e tu não cortaste aquele silêncio. E depois tem lá um... Anócula! Anócula! Lá aquela parte assim. Tens aquele misto de... Estamos a falar calmamente e o gajo passa-se de vez em quando, estás a ver? Mas isso foi espontâneo. Sim, eu Pá, senti se calhar, que era. se calhar não parece, não sei. Não, pareceu. A mim pareceu-me. Mas isso foi espontâneo. Isso foi espontâneo. Foi, na altura estava a gravar e olha, saiu-me aquilo. Para quem está à procura de emprego, ou para quem criou o seu próprio emprego e está à procura de clientes, que dicas é que tu podes dar para que as pessoas se destaquem na multidão? Primeiro é ler muitos livros. Muitos livros mesmo. Achas que isso mudou a tua maneira de ver as coisas? Completamente. Penso as coisas de forma diferente, pá, e uma pessoa a ler tem muitas ideias. Ler muitos livros, ouvir muitos podcasts. Os podcasts fazem mesmo... O que é que ouves, para além do Conversas Despreocupadas e do Ave Rara? Ouvias o Conversas Despreocupadas? Ouvia. E agora ouves o Ave Rara, não é? O Ave Rara. O que é que ouves mais? Da área daqui do marketing e já experimentei outros, mas não fiquei. Pronto, do teu conteúdo ouço mais só o teu. Depois ouço mais relativamente ao ambiente, podcasts do ambiente, relacionados com o ambiente e com... O que é que ouves? Deixa-me ir aqui ao Spotify. Até para depois metermos nas notas do episódio, para outras pessoas que tenham interesse. Isto depois corta, não é? Não precisa de cortar. Então, isto é uma conversa normal. Não, é porque as pessoas às vezes não têm noção dizem que não têm tempo para ler. Tu podes não ter tempo para ler, mas no podcast vais a conduzir e metes aquilo a tocar. Estás nas compras, epá, sei lá, eu vou às compras, vou sempre com os auriculares e estou a ouvir podcasts sempre. Vou para o ginásio e estou a ouvir podcasts. Exato. Eu era sempre em vez de ouvir música. Olha, já ouvi este do Brainstorming. Acho que... Esse, o Brainstorming é do Luís Alfaia, já fiz um episódio com ele. Já, acho que foi daí que eu conheci. Ok. Pronto, Conversas Despreocupadas, a Ferrara, este do Nas Talks, Investimentos Lucrativos, Frederico Santana. A Escala do Clima, que é A Escala do Clima. que é um podcast da antena 10TP. Não sei, mas é fantástico, fala das alterações climáticas. Depois eu tinha aqui que era o Sinopse, que é brasileiro. Em sinopse fala de quê? São dois gajos que estudam física e falam sobre coisas bem random de física relacionada com a física. É bem engraçado. Mas e gostas disso porquê? Porque te faz pensar. Pois, ok. Faz pensar nas coisas, depois ficas a pensar naquilo. Não ouves o podcast Akimbo, do Seth Godin? Não, ainda não. Tu não ouves coisas em inglês? Ainda não. Podcast é só português. Ok. Estava ali um Nas Talks que é inglês. Isso. Mas porquê? Não percebes tão bem inglês? Não percebo, mas acho que ainda não necessitei de ir lá para fora. Ok. Pronto. Sim. Ainda não necessitei de... Eu ouço muito o James Altucher Show, um bocado pela loucura dele. O tipo já conseguiu tornar-se milionário 3 ou 4 vezes e ir à falência 3 ou 4 vezes. Que é uma coisa... Eu já li um livro dele. Qual é? Do Escolhe-te a ti Tenho mesmo. ali, sim. É o Choose Yourself. Exato, eu tenho a versão portuguesa também. Gostaste do livro? Adorei. Adoraste? Fantástico. Sim. Que é... Opa, É mesmo fantástico o livro. está por aí. É o Choose Yourself. Eu tenho a versão portuguesa também. Que é a escola... E basicamente ele fala que em vez de tu estares à espera que outros te aceitem para editar um livro, não é? Estás sempre à espera. Preciso de uma editora para não sei o quê. Não. Faz a edição de autor. Preciso de não sei o quê. Não. Faz tu o teu próprio canal. Faz tu. E ele tem sido assim. Ele tem sido um empreendedor sempre, pá, arregaça as mangas, faz ele. E ele gera fundos, não é? De Opa, investimento. agora já não. Já Não. Mas ele falava disso lá no livro. Falou, ele teve uma empresa de gestora. Bem, ele tornou-se milionário, não sei se foram 3 ou 4 vezes. E perdeu tudo. E perdeu tudo. O gajo conseguiu tomar as piores decisões. Só que eu adoro porque... Ele arrisca muito então, provavelmente. Gosta de arriscar. Não, ele é...
é um bocado idiota, nasceu idiota, pronto. mas ele não tem problema nenhum, e eu gosto disso porque eu também sou assim, ele não tem problema nenhum em contar aquilo assim sem... Eu comecei-o a seguir no LinkedIn em 2014 ou 15, e era uma altura que foi para aí da última vez que ele faliu e que vivia na rua e tinha-se divorciado. Mas este livro já foi escrito depois disso? Já foi muito depois disso, sim. Mas eu comecei-o a seguir muito antes, ainda ele escrevia artigos no LinkedIn. E aqueles artigos eram tão acutilantes, tão... Tipo o gajo a dizer... ela foi uma vaca, mas eu mereci. Porque houve... Mas a forma como ele escrevia aquilo, e eu assim... Pá, ele é muito direto. Ele até no livro fala, acho que me recordo, eu já li este livro há algum tempo, há mais de um ano. Falava dos dentes dele podres, falava qualquer coisa assim. Ele é bem direto nessas coisas e já viste a cabeleira dele? Tudo. Aquela cabeleira? Sim. Pronto. O gajo sempre achou que era feio e sempre ele também fala sempre muito disso. E ele, uma altura, não sei se ele fala aí ou se falou no podcast, ele disse que as mulheres não lhe ligavam nenhuma porque ele era um gajo super feio, com aquele cabelo não sei o quê, com aquele... Pronto. Ele diz que tem uma desproporção entre a cabeça e o resto do corpo, que é assim uma coisa estranha, e que as mulheres sempre o acharam feio. E então ele tentou uma altura... o que é que ele meteu na cabeça? Que teria mais sorte com mulheres que estivessem emocionalmente deprimidas. E então tentou, não sei se era num abrigo para... uma coisa assim, tipo, pessoas que viviam na rua, ele tentou elas emocionalmente ali, estão mais fragilizadas, pode ser que eu tenha sorte. E ele a contar esta coisa, tipo, como é que um gajo tem coragem de contar uma coisa tão estúpida como... E tão pessoal. Exato. Ele é idiota a este... Só que eu adoro isto nele, que é, ele não tem filtro nenhum. Ele tem uma mulher fantástica, neste momento, e que o atura, que organiza a parte... Ele é muito desorganizado. E ela é super organizada. É ela que organiza as finanças das empresas, é ela que organiza tudo. Basicamente foi a salvação. E ele diz no podcast, tem muito medo de a perder. Ele diz esta cena, estás a ver? Mas é que nós lemos o livro dele e nós pensamos que tivemos problemas na vida e que sofremos, depois lemos o livro dele e nós não tivemos nada. O gajo viveu na rua e depois durante muito tempo... Ele é os dois extremos, ele já viveu mesmo nos dois extremos da vida. O gajo quando vendeu uma das... Não sei se foi da segunda vez ou terceira, ou se foi logo na primeira vez em que se tornou milionário, vendeu uma empresa que ele tinha criado por não sei quantos milhões, então bem, foi só noitadas, comprou logo uma casa de não sei quantos milhões. Bem, o gajo conseguiu fazer logo as asneiradas todas. Estourou tudo. Estás a ver? Estourou tudo. E perdeu tudo logo a seguir. E não aprendeu. E gostei de uma altura em que estavam convidados a dizer: pois, James, tu já foste à falência 2 vezes. E ele: não, desculpa, estás-me a subestimar. Eu já fui à falência 4 vezes. E o gajo diz isto abertamente: estás-me a subestimar. E depois é um livro que nos dá muitas ideias, porque ele fala: tenham ideias estúpidas, apontem as ideias estúpidas. Ele faz 10 ideias por dia, o 10 ideas a day. Sim. E depois mete lá algumas ideias que ele teve. Fantástico. Sim. Foi mesmo. Muito bom livro. E achas que são esses livros e os podcasts que puxam um bocado pela... Sim, puxam pela cabeça. E achas que isso a nível pessoal nos muda, mas também nos muda a nível profissional? Achas que acho que sim. Vale alguma coisa para... Sei lá, eu às vezes tenho ideias de negócio que não tem nada a ver com a minha área, estás a ver? Mas de onde é que vêm essas ideias? De ler livros, de ouvir podcasts, de procurar informação que me interessa, pronto. E achas que, por exemplo, agora que vais entrar na consultoria ambiental em projetos em que tens que ser criativo para os clientes, ou seja, há determinadas soluções que tu vais ter que implementar nos projetos dos nossos clientes, que é, como é que vamos minimizar os impactos disto, ou como é que vamos compensar este... Achas que isso também te vai ajudar? Eu acho também. Agora, por exemplo, eu estou a ler o livro Nunca Almoço Sozinho. Tenho ali também. Esse livro dá muito jeito para o relacionamento com os clientes e com os contactos e com o network. São esses livros que vão começando a montar aqui e ali as relações e a nossa forma de pensar, e eu acho que é por aí.
foi isso que me chamou a atenção em ti. O que eu disse ao Ricardo Matias quando falei com ele ao telefone foi: eu sinto que com o Daniel eu poupo 3 ou 4 anos de eu ter que lhe explicar. Essa questão de me querer se calhar, olha, lê este livro. Isso, exato. Já não. Exato. Já li. Já leu. Olha, não, até às vezes facilitar-te e dizer-te assim. Por exemplo, olha, há tempos tivemos um cliente que eu sabia mais ou menos que um determinado projeto ia custar, imagina, 10 mil euros. Já não me lembro quanto é que ia custar. Mas ele disse, vejam lá, não se estiquem, porque os clientes de vez em quando saem, não se estiquem. E eu na altura disse, olha, isto são aqui muitos trabalhos. Disseste que custava mais. E eu, exatamente, fiz aquela ancoragem por um preço, já disse no podcast, fiz a ancoragem do preço por um valor superior. E ele assustou-se, mas eu sabia que ele se ia assustar. Mas aquilo não era a proposta ainda, era só para assustar. Eu sabia que aquilo ia custar, já não me lembro do valor que era, mas imagina que eram 8 ou 10 mil euros e eu disse-lhe para aí 20. Ou foi mais, já não me lembro. E eu na altura, como já tinha ancorado o preço por um nível superior, quando eu lhe disse um preço inferior, para ele já foi tipo, que alívio. Se eu lhe tivesse dito 10 mil e aquilo custasse 11, apesar de não ser muito mais, eram mais 1000 euros. Percebes? E onde é que aprendeste isso? Nos livros. Nos livros. Mas lá está. E se eu tivesse que te ensinar isto... Era muito mais tempo. Exatamente. Agora se eu te disser assim, espera, vamos ali ter uma conversa com aquele cliente e o que é que vamos fazer? Vamos ancorar a expectativa de preço aqui. E pronto, eu não preciso te explicar mais nada, que tu já sabes o que é que vamos fazer. Percebes? A realidade, pronto, o que se calhar me distanciou mais dos outros candidatos era o facto de eu te conhecer já bastante, já te acompanhar há algum tempo. Conhecias tudo? Sim, os podcasts ouvi-os praticamente todos, os livros li-os, o conteúdo, vejo os e-mails que mandas, vais mandando, os vídeos nos vejo todos. Sim, são muitos. Mas, os últimos 2 anos foi... Eu conheci-te mais ou menos foi quando isto da pandemia explodiu, em março de 2020. Foi mais ou menos essa altura que eu comprei o livro, Como Conseguir Emprego em 30 Dias. E pronto, depois foi a partir daí. E eu comecei a fazer muito mais vídeos no final de 2020. Depois lançaste o curso de investimento na Bolsa. Que tu entraste Eu lá. entrei logo. Sim. E eu na altura ainda não tinha dinheiro para investir. Sim. Eu não tinha dinheiro para investir. Mas eu queria aprender a investir na Bolsa, estás a ver? Então comprei o curso para investir, pronto. Investi na aprendizagem, lá está, antes de ter dinheiro para investir. E agora já tens dinheiro investido? Já tenho algum dinheiro investido. Ok. Então, e agora que estás cá dentro, mais dinheiro ainda vais investir e mais ideias vamos podendo trocar. Claro. Então, e a tua expectativa em relação ao... Expectativa, crescer com a empresa, aprender muito com a Noctula e contigo. Comigo e com todos? Sim. Não vais estar só comigo, vais ser formado com a Noctula, inicialmente com a Cristina. E crescer e muito, e espero no futuro conseguir trazer mais áreas de negócio, se for necessário, para a empresa e muito mais clientes. E há assim alguma área da consultoria ou da parte do ambiente que te encante? A modulação microclimática. É? Que é o tema da minha tese. É essa área que eu... Então estás preocupado com a descarbonização do planeta? Também, e com a resiliência, com medidas de mitigação às alterações climáticas e resiliência às alterações climáticas nas cidades. Então se calhar vais gostar dos projetos agrivoltaicos, já ouviste falar de projetos agrivoltaicos? Já. Há projetos agora aí muito interessantes que não são apenas virados para a produção de energia. Já são virados também para a parte agricultura, produção fotovoltaica e conciliação. Há coisas aí muito interessantes que já não são só medidas no final em converte-se esta produção de energia em euros, mas posso converter esta produção de energia em batatas ou quibis, ou que já não ganha só o promotor do projeto de energias renováveis, ganha aquele promotor e o parceiro agrícola que está juntamente com ele. Já viste algum projeto agrivoltaico? Não. Ainda não vi. Então a boa notícia é que nós no primeiro trimestre de 2022 vamos ter, não é mais de uma centena. Ok. Portanto vai ser uma trabalheira gerir aquilo tudo. Ok. Está bem? Portanto estamos aí a alinhavar estratégias. E estamos a alinhavar estratégias numa coisa interessante que eu gosto, não sei se tu gostas, ainda não está nada feito. Não há metodologias definidas, são projetos que são relativamente novos no mundo, ainda não há indicadores definidos, tipo, eu quero medir o impacto deste meu projeto agrivoltaico, que concilia
energia fotovoltaica com a produção agrícola. Mas eu vou medir o quê, em que indicadores? Carbono no solo. Mas o que é que eu tenho que fazer com o carbono no solo? Organismos no solo, minhoquinhas. Estás a ver? Ainda não há indicadores como há, por exemplo, nos parques eólicos. Aves, morcegos, não sei o quê. Estás a perceber? Ainda não há coisas definidas. E então é aí que a nossa criatividade tem que entrar. Exato. E por isso é que eu identifiquei a tua candidatura como algo interessante, que é, eu não preciso de uma pessoa aqui dentro que venha apenas com experiência, porque para nós seria mais fácil contratar alguém com experiência. E tu na candidatura dizes, se estão à espera de alguém com experiência, eu não sou o melhor candidato. Exato. Pronto, eu gostei disso. Eu disse Sabes logo o jogo. E se vocês procuram alguém com experiência... Eu não sou. Muitas vezes a experiência não é necessariamente significado de... Então, enquanto não houver metodologias definidas numa área que ainda é nova. Às vezes a experiência, lá está, nos estamos abertos a coisas novas, porque já experimentámos aquilo e não correu bem. Então não voltamos a tentar, ou seja, não consegues fazer se calhar às vezes o que é impossível. Se tu pedis a uma pessoa experiente algo, ela se calhar diz-te que é impossível. Se pedis a alguém que não tem experiência... Não, que é impossível, mas isso não faz sentido, nunca ninguém fez isso. Exato. Nunca ninguém fez, mas vamos nós começar agora a fazer. Se calhar se pedis a mim, eu como não tenho experiência, se calhar vou investigar, vou tentar fazer aquilo. E feito burrinho, nem sabes a dificuldade que vais passar. Mas é? É isso? O Elon Musk fazia isso. É isso? Ele não contratava engenheiros com experiência. Feito burrinho. Ia buscá-los mesmo à universidade. Sim. Porque feito burrinho não sabia que não era possível lançar lá os foguetões e eles voltarem. Não. E a determinada altura conseguiu. Que eles fossem e viessem. Exato. E fossem reutilizados. E era isso que eu queria nesta contratação. Como nós vamos estar a abraçar projetos novos na área da consultoria ambiental, para os quais ainda não há metodologias e indicadores definidos, eu preciso de uma pessoa criativa. Não preciso de uma pessoa experiente. Preciso de uma pessoa criativa que diga assim, nós já começámos a desenhar isto com este cliente que depois vais conhecer, mas não há metodologias, não há indicadores, e quando ele nos pediu a proposta, os parceiros com quem falámos, que tivemos que envolver, disseram, então mas ele quer exatamente o quê? E o que eu lhe disse foi, não sabemos bem. E quando nós dizemos não sabemos bem, do outro lado as pessoas ficam, então se não sabes bem não dá para orçamentar, não vou orçamentar uma coisa que tu não sabes o que é. Eu não sei o que é, mas tu vais-me ajudar a construir o que é. O que é que deveríamos considerar. Construímos aquilo. Há dias falei com o cliente e ele disse assim, daqueles indicadores todos que vocês me mandaram, este e este se calhar não fazem sentido. Vamos deixá-los cair agora. Este e este se calhar são... olha quase a coisa dos 80-20. 20% daqueles indicadores vão-te trazer 80% dos resultados. Opa, então se calhar o resto é perda de tempo, é perda de dinheiro que não há para investir nesta fase. Pronto, então vamos centrar-nos nos 20% de indicadores que trazem 80% daquilo que queremos. E é giro porque eu senti isso nos parceiros que tentámos envolver. Não percebo o que é que querem. E eu a dizer, não sabemos bem o que queremos, mas vamos conversar. Pronto. E quando as pessoas são muito experientes ou muito focadas sempre na metodologia aprovada e não sei o que, essa metodologia não existe, às vezes sentem-se perdidas. Não sei, às vezes o não sabermos é melhor do que saber. Também há um livro sobre isso. Olha aqui, está aqui. Às vezes... É isto, olha aqui. Não saber. É. Olha, eu não conhecia este. É isso? Transformar a certeza em oportunidade. Porque repara numa coisa. Aquilo que estávamos a falar há bocadinho. Por eu não saber as dificuldades que ia ter nos negócios que eu fui desenvolvendo, alguns dos quais que não eram ideias que pareciam ridículas, mas por eu não saber que ia ser tão difícil, é que eu fui feito burrinho por ali fora, a partir de isto vai, e depois muitos deles foi perda de tempo e foi perda de dinheiro. Não é verdadeiramente perda de tempo, como eu já disse noutros episódios, porque tirei dali uma aprendizagem e aquilo se calhar não se concretizou exatamente conforme eu tinha pensado, mas ajudou-me, por exemplo, o Noctula Channel. Aquele canal era para ser o primeiro canal de vídeo da Noctula. E por isso é que o logotipo é um play, que era para ser um canal de vídeo. Só que nós quando começámos, nós pensámos assim, cá dentro temos vídeos das câmaras com sensores de movimento, dos corsos, dos javalis no Alto da Serra, giro, vamos criar um mini National Geographic chamado Noctula, não é o nome da empresa, Channel. Então criámos o portal Noctula Channel, o canal, a sua ligação com a natureza era para ser uma coisa assim do género, que era a ligação em vídeo. Ninguém ligou nada àquilo. E então começámos paralelamente a tentar escrever artigos escritos.
E aquilo começou a ter muita Mas interação. Pois, lá está, a Noctula diferencia-se muito nesse aspecto. Mas calma, foi a Noctula Channel, o portal. E então nós, quando começámos naquele portal a escrever coisas que vimos que muita gente gostava, pensámos, vamos criar um blog dentro do site da empresa de consultoria, da noctula.pt, vamos criar um blog mais técnico, mas ligado ao ambiente, conservação dos valores naturais, avaliação de impacto ambiental, o que é preciso para fazer um projeto de não sei o quê, que licenciamento eu preciso... Bem, tu não tens noção. O Noctula Channel foi um projeto falhado quando pensamos era para ser o primeiro canal de vídeo da Noctula. Não foi. Transformou-se numa coisa, um blog. Mas esse blog ajudou-nos a perceber que imagens, títulos, formas de escrever chamavam a atenção. Transportámos isso para o blog da Noctula Consultores em Ambiente, para o blog do livro Emprego 30 Dias, para o meu blog. E mais tarde, o Noctula Channel foi criado em dezembro de 2013. Mais tarde, em setembro de 2020, nasce o curso online Investir na Bolsa. Já existiam uns cursinhos anteriores. Já tinhas o do podcast, do como livro, criar um podcast, como editar um livro sem editor. Yeah. Nasceram os primeiros em 2018 ou 2019. Ou seja, 2013, a minha ideia, vou criar um canal em vídeo. Falhei. Mas não falhei. Pois não. Porque em 2018 nascem os primeiros cursos online em vídeo. Opa, se acreditarmos numa coisa, arranjamos sempre forma. Mas eu gosto... No final pode não ser aquilo que pensámos inicialmente. Mas eu gosto disto. O facto de tu não saberes que vais levar tanto nas ventas é bom, porque senão tu dizias assim, e eu vou desmaiar de cansaço 3 vezes no mesmo mês. Não, até ainda me vai dar qualquer coisa. Por exemplo, o tema da minha tese. Eu se calhar, sabendo o que sei hoje, inicialmente se calhar não o queria fazer. Estás a ver? Pelo trabalho que deu e pelas dificuldades que tive a fazê-la. Ainda bem que não sabias. Ainda bem que não sabia, porque hoje consegui fazê-la e pronto, estou contente com o resultado. Mas achas que é bom esquecermos essa... Porque depois também podes cair na ansiedade de... O quê? É a parte da experiência? Não. Na ansiedade de... Não, mas eu quero... Porque há pessoas, por exemplo, que querem controlar tudo. Eu quero saber o que é que vai acontecer. Quero saber... Há pessoas que vivem nessa ansiedade. Não se metem em nada muito diferente daquilo que sabem. Ah, sim. Tu vives bem com o facto de metes numa coisa sem saber... Por exemplo, vens para aqui sem experiência. Nós estamos há 12 anos na área da consultoria ambiental. Estás a meter no meio de projetos. Claro. Um projeto, por exemplo, que nós estamos a terminar agora, é um projeto de 200 milhões de euros de investimento. Eu antes era assim, mas... Assim como? Assim, mais inseguro. Tipo, ai... E agora? Mas... Isso faz asneiras. Exato. Mas desde que comecei a ler livros, que foi de há 2 anos para cá, há 1 ano e meio para cá. Percebeste que os outros fazem asneiras. Exato. E agora estou muito mais livre. Às vezes ainda me vem isso à cabeça. E ainda todos nós ainda temos essas inseguranças na cabeça de vez em quando, mas não são limitantes, estás a ver, até... Ao ponto de... Pá, nem quero tentar... Exato. Desde que não ponhas a tua integridade física... Em causa. E o risco financeiro. Isso é muito importante de gerir. Desde que não ponhas em causa sim. a parte financeira, o resto resolve-se. Sim, sem dúvida. Ainda offline estava-te a contar uma coisa que correu mal num projeto que nós temos, que um subcontratado nosso, fez um trabalho menos bom do que devia ter feito. E aquilo correu mal porque o cliente contratou-nos a nós e nós subcontratámos aquele parceiro naquela micro área do projeto e nós é que ficámos mal na fotografia. Mas e o que é que há a fazer? Dar o corpo às balas e dizer assim, claro. Vamos lá então resolver isto. Isto correu mal, eles fizeram as neiras e nós assumimos, Não ias ficar ali, não fomos nós, não... Porque repara, em última análise... Foram vocês, pronto. Fomos nós. Aquele é sempre o nosso parceiro naquela área. Está bem, mas o cliente fala connosco. Claro. Ele sabe que aquele é nosso parceiro. O cliente contratou-nos foi... A nós. Pronto. E portanto aqui se alguma coisa correr mal, o que é que vai acontecer? Corrige. Exato. É corrigir. É muito essa filosofia que eu gosto aqui no Noctula. Pronto. E portanto aqui, basicamente, mais uma vez vou voltar a bater nisto. Ainda bem que eu não sabia que ia ser tão difícil a maior parte das coisas que eu criei na vida.
Yeah. Por exemplo, fazer este vídeo na candidatura para a Noctula. Tipo, eu nem sequer pensei. Tipo, eu se calhar se fosse há 2 anos atrás. Escrevias tudo. Escrevia tudo, jogava pelo seguro, não me expunha Mas depois notava se estavas a ler. Exato. E eu depois podia pensar, foi o primo dele, que é escritor, que lhe escreveu este discurso. Não, mas há 2 anos atrás nem sequer fazia o vídeo. Porquê? Eu mandava a carta, sei lá, por inseguranças, sei lá. Por não Mais querer. ninguém mandou o vídeo. Mais ninguém. Não. Pronto, isso foi uma cena Mais ninguém. que eu não esperava. Eu esperei que houvesse várias pessoas a enviar vídeo. Não. Pá, porque os vídeos, isto está lá fora, já se usa muito. As pessoas nem sequer se deram Os ao vídeos trabalho. da apresentação. Repara, isto agora pode parecer um bocado egocêntrico, mas não interessa, as pessoas também já sabem que eu sou assim. As pessoas nem sequer se deram ao trabalho, eu não perguntei isso a toda a gente, mas perguntei em jeito de provocação a algumas das pessoas na entrevista se tinham investigado o que a Noctula fazia. E perguntei a algumas, em jeito de provocação, se me tinham investigado a mim. Claro. Se sabiam o que é que eu fazia. Não. Não sabia. Não. Ou seja, opá, tudo bem, se calhar estou a ser egocêntrico e as pessoas podem estar a pensar, mas porquê que as pessoas tinham a investigar a ti? Mas pensas que é especial? Porque eu acho que era importante... Porque tu és recrutador. Sim, mas as pessoas podem estar a pensar, mas elas não sabiam quem é que ia entrevistar. Ok. Mas fui eu que mandei o e-mail a essas pessoas, a dizer, quero falar contigo numa entrevista. Sim. Ou quero conversar contigo numa entrevista, uma coisa assim de género. Na assinatura de e-mail tinha lá os links todos para o meu TikTok, para o Instagram, sempre. Para não sei o quê. Não se deram ao trabalho de... Não sei se foram todas. Às pessoas que eu perguntei, não se deram ao trabalho de ver quem eu era. E depois, em jeito de provocação, até disse assim, então, mas já leste este livro? Ai, não, pronto. É que se já tivesses lido, aqui no capítulo 20 do livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, não, capítulo 30, diz assim, prepara-se para a entrevista e depois diz, as perguntas que eu te vou fazer nesta entrevista. Tu fizeste essas perguntas? As pessoas riem-se quando eu digo, diz as perguntas que eu te vou fazer nesta entrevista. Olha, e elas, então devia ter lido. Devias, porque assim, olha, está aqui as respostas que eu ia gostar de ouvir. Mas fizeste essas perguntas? Não. Só disse que ia fazer. Ok. As pessoas não tinham lido o livro. Pois não. Só que eu deixei-lhes este baque. As pessoas podem não te conhecer, não é? Pois podem. Não E se calhar estou a ser egocêntrico ao achar sim. que as pessoas deviam ter investigado. Mas repara, eu quando vou falar com alguém, eu investigo tudo sobre essa pessoa. Tudo. Tentas sempre saber o máximo. Tudo. Exatamente. Exato. Mas isso era uma coisa que eu não fazia antes. Estás a ver? Eu comecei a fazer depois de ler esse livro. Ok. E dos podcasts? Antes de ler esse livro, eu já tinha enviado várias candidaturas, não é? Para várias empresas. E nunca te contactaram? Nunca sequer me tinham contactado. As pessoas que não foram selecionadas para a entrevista, nós não lhes escrevemos. Só escrevemos a quem vem à entrevista e depois, se forem selecionadas ou não, depois da entrevista, dizemos sempre. Não é tipo, não foi selecionado e nunca mais dizemos nada. Por cortesia informamos as pessoas. E agradecemos por terem participado e a dedicação em todo o processo. Mas, de todos aqueles candidatos que nós recebemos candidatura, até hoje... Não sabem nada. Não escreveram um e-mail a perguntar se já analisaram. Era assim. Como eu ficava. E depois eu desistia, depois eu até esquecia, porque depois também estava-me a candidatar a empresas que eu se calhar nem conhecia, nem não conhecia. Mas que vias a vaga e... Via a vaga e acreditava, pronto, estás a ver? E depois chegavas lá e... Mas isto lá está. Isto é para fazer o quê? Isto foi quando eu terminei a licenciatura, estás a ver? Nós saímos, não digo toda a gente, mas a maior parte das pessoas que saem do ensino superior sai assim. E tem que ser por fora que temos que aprender como conseguir um emprego. Tem que ser por nós, pronto. Porque não é na faculdade que nos vão ensinar isso, a destacar-se. Porque repara, isto é muito... O contactares para receberes feedback é importante em tudo na vida. Tu agora vens para a empresa de consultoria ambiental. Quando tu mandares um pedido de parecer para qualquer coisa, não sei quê, ao fim de não sei quanto tempo, imagina que há um prazo limite para te responderem. Para a semana liga-lhe. Não, mas é que se há um prazo limite para te responderem, se eles não te responderem... Tens que contactar. Tens que contactar, exatamente. Claro. Aqui e na consultoria ambiental é isso que fazemos, que é... nós necessitamos de ir acompanhando os processos dos nossos clientes. Se ninguém diz nada e já devia ter sido emitido um parecer, tens de telefonar para a Agência Portuguesa do Ambiente a perguntar porque é que na plataforma Ciliano tem que se fazer ainda pressão. Não atualiza... Claro, exatamente.
E o pessoal quando está à procura de emprego não faz isto? Pois não. Não telefona, olha, já analisaram as candidaturas? Ninguém sabe. Daqueles que não vieram à entrevista, não sabem se já fechámos as candidaturas, se já fizemos entrevistas, se já contrataram. Não sabe, ninguém sabe. Exato. E eu, por acaso, gostava que houvesse pessoas... Na prática não ia dar em nada, porque já selecionámos a pessoa para vir trabalhar connosco. Mas eu acho que ia ficar bem impressionado com essa pessoa. Que ligasse a perguntar, Sim, então... e nunca se sabe no futuro. Exato. Imagina que vamos crescer muito e daqui a um ano estamos a contratar mais uma pessoa. Se calhar essa pessoa que teve essa atenção, se calhar é a primeira pessoa a quem vamos ligar. Exato. Percebes? E já não sei há quanto tempo é que estamos aqui, acho que isto não dá para ver. Não precisamos de inventar mais nada. Olha, basicamente... Fiz um vídeo, não é? Fiz um vídeo, exatamente. Eu acho que aqui a forma como tu te apresentaste, que misturava um bocadinho de... É quase como no cinema. Misturavas um bocadinho de calma com... Com a cena... Estás a ver? Aquela calma com... Com aquele querer, com aquele... Quero mesmo. Eu sou candidato para ir para aí. E a vulnerabilidade de mostrar... Opá, eu não tenho experiência profissional, portanto, se é isso que... Às vezes nós temos que olhar para nós e pormos-nos... Imagina, eu pus-me no teu lugar. Eu quero-me contratar. Imagina, eu pus-me no teu lugar e depois olhei para mim e eu quero-te contratar. O que é que eu queria ouvir? Exato, o que é que eu queria ouvir? Sim. Às vezes temos que fazer isso. Pronto, acho que é isso. E acho que foi isso que se calhar resultou. Foi? Menos a parte do Liechtenstein que me estava à espera. Não, o Liechtenstein, lá está, mas o Liechtenstein não ia bater na mesma forma em toda a gente. Bateu ali porque... Mas repara, foi o Liechtenstein comigo. Mas, por exemplo, Mas aí eu diferencio das outras pessoas. Acabo por me diferenciar, porque nem toda a gente me deixou lá fora. Isso. Mas quando tu disseste que gostavas de ténis, caminhadas na natureza, não sei o quê, outro recrutador qualquer, imagina que não era eu, outro recrutador qualquer... Jogava ténis, exatamente. Nasceste no Liechtenstein, passou-lhe ao lado, não lhe diz nada. Não sei, joga ténis. É pá, sério, eu fui federado, não sei o quê. Olha, este gajo ainda vai jogar ténis comigo. Não sei o quê. Estás a ver? Há ali pequenas coisinhas que tu foste dizendo que o Liechtenstein bateu comigo, mas outra coisa batia com outro qualquer. Com outro qualquer. Ok. Pronto. E depois é ser verdadeiro, não é? E genuínos. Fazer o vídeo. Genuíno. Sermos principalmente genuínos. Acho que é o mais importante. Quando eras pequenito, querias ser o quê? Qual era o teu sonho? Sei lá. Tu disseste lá. Quis ser várias coisas. Quis ser produtor musical. Não, mas isto já foi mais na adolescência. Quis ser jogador de futebol. Na altura era toda a gente que queria ser jogador de futebol. Mas porquê? Era porque era fixe? Porque ganhavas bem. Porque ganhavas bem, exato. Só por isso. Não é? Porque ganhavas bem. Exato. Não trabalhavas muito, ias jogar, pronto, treinavas. Pronto, e depois mais tarde nasceu o gosto pela música, depois quis ser produtor, pronto, mas isso depois passou. Mas tiveste projetos musicais? Tive, ainda fui DJ uns 2 ou 3 anos. Sim, mas foi uma coisa pequena. Com um amigo ainda fiz umas músicas, ainda produzi umas músicas, mas pronto, depois ficou por aí. Então quando fizemos a churrascada dos membros do curso online Investir na Bolsa, Não. ainda faz lá uma cena de DJ, não? Já não. Já não, porque lá está, eu gostava era de produzir. Okay. De fazer as músicas, de criar as músicas, não de passar som. De passar som eu não gostei. Okay. Não gostava de Gostas do trabalho da criação em si? Exato. Não gostava de ir para os bares e sei lá às tantas da manhã passar música para bêbados. Gostas da parte criativa? Gostava da parte criativa. Sim. E pronto, mas depois fui para a universidade e deixei de ter tanto tempo para isso e pronto, e comecei a me interessar por outras coisas. Então curtes estas guitarras todas que eu tenho aqui na parede? Curto. Eu aprendi, por exemplo, eu não sabia tocar guitarra. Eu aprendi a tocar guitarra na Tuna, que depois já no ensino superior. Não sabia umas coisas só de piano, não sabia de guitarra. Ok. Tinhas uma ideia já de formação musical? Tinha pouca, mas gostava da parte criativa, era ouvir e não sei o quê, e experimentar, que é isso que eu gostava. Agora, a formação musical não tinha. Pronto, meus caros amigos, foi só para vos apresentar aqui o Daniel Sério e espero que tenham gostado desta conversa pequena, não sei se foi muito pequena, já tem mais de 1 hora pelo menos. Acho que sim. Não tem?
Espero que tenha sido inspiradora e não só para quem está à procura de emprego, mas também acabámos aqui por discutir várias estratégias que são interessantes para as pessoas se destacarem, mesmo quando estão à procura de clientes ou quando estão a gerir projetos de determinados clientes. Eu acho que há determinadas coisas como capacidades técnicas ensinam-se, mas a parte criativa, não é que não se ensine a parte criativa, mas Sempre perto de nós. é mais difícil as pessoas aprenderem a parte criativa se não tiverem uma disponibilidade à partida mental para aprender. Percebes? E a parte técnica, por isso é que eu sempre disse assim, pá, tudo bem, se for uma pessoa com experiência, até te vou confessar aqui, estive em negociações com uma pessoa com muita experiência na área da avaliação de impacto ambiental. As minhas expectativas foram defraudadas, porque tinha muita experiência na parte da consultoria ambiental, mas acabava por não ter tanto um espírito de liderança, que era um bocadinho aquilo que eu gostava. Procuravas. Exato, era isso mesmo. Está bem? Portanto, queres fazer a despedida lá para casa? Lá para casa, onde as pessoas estiverem, não sei onde é que Sei lá, olha, sejam diferentes, leiam livros, procurem coisas, sejam pessoas interessadas, principalmente interessadas. Interessem-se por outras pessoas também. E pronto, é isso. E há de correr tudo bem. Não desistindo. É isso. Não desistindo. É sempre trabalhar aos poucos, nas nossas coisas, nos nossos projetos, lendo muito, ouvir muitos podcasts, e acho que é isso. Não se esqueçam, meus queridos e minhas queridas, há de correr tudo bem. Até ao próximo episódio.